Olá! O objetivo da produção desse vídeo refere-se à apresentação verbal de um trabalho da disciplina Direito Processual Penal solicitado pelo professor Fábio Pressotti, da Faculdade FUPAC Nova Lima. Compõe o grupo da execução desse trabalho as alunas ou os alunos Poliana Corlaite, Letícia Fidelis e eu, Adriano Neves, sexto período, Faculdade de Direito. Bom, a temática desse vídeo refere-se à decisão proferida pelo STF no habeas corpus 166373. O Supremo Tribunal Federal decide que delatados têm direito a apresentar alegações finais depois dos delatores. Bom, para que nós possamos discorrer a respeito dessa temática, primeiro é importante falarmos um pouco de algumas questões conceituais, como por exemplo, o que são alegações finais, quem são ou o que são o delator e o delatado, e em que contexto nós estamos inseridos em nosso país, baseados na Constituição da República. Primeiramente, vamos falar das alegações finais. O que é isso? Alegações finais são aqueles argumentos que são dados pelas partes, seja acusação ou defesa, na intenção de acusar ou de se defender. E essas alegações finais fazem parte de uma fase do processo. Processo esse que pode ser civil, trabalhista ou especificamente aqui no caso, penal, né? E ocorre após a instrução processual. E o que são delator ou delatado? Ambos podem ser réus. Aliás, ambos são réus. O delator, que também é chamado de réu colaborador, ele pode ter ali a posição de réu ou não. E o delatado é o próprio réu em si. Agora, será se o réu colaborador, chamado de delator, previsto na lei da delação premiada, ele ali estaria num papel de acusação? Ele mudou ali de lado para o momento ou para a parte de acusação? Ele é réu ou ele está na fase ou na parte acusatória? Bom, talvez aí esteja a linha tênue de toda essa discussão, de toda essa polêmica. A gente vai aprofundar isso no decorrer desse vídeo. E em que contexto nós estamos inseridos? Espera-se que estejamos inseridos no Estado Democrático de Direito, visto que a Constituição Federal Brasileira do ano de 1988, ela é democrática. Então espera-se que tenhamos também um sistema processual democrático. Sabe-se que temos sistema processual inquisitório, acusatório e misto. E desses três, o que é considerado democrático é o sistema acusatório. No caso do Brasil, acusatório no máximo misto, né? A depender da contextualização. Então, baseado nesses três conceitos de o que é alegação final, delator, delatado e o contexto em que estamos inseridos, é que vamos fazer essa análise aí daqueles que são favoráveis à decisão do STF e aqueles que são contrários à decisão do STF. Não iremos citar nomes de ministros ou de qualquer pessoa envolvida nessa questão dessa decisão proferida pelo STF. Mas aqueles que se posicionaram contrários a essa decisão do STF, eles estão baseados, né, eles se baseiam no princípio da legalidade. Tão simplesmente no princípio da legalidade, dizendo que não há lei específica para o réu colaborador, que ali é o delator, que está naquele momento colaborando com a acusação. Então ele sai ali talvez do papel de réu, sob outra perspectiva, mas para aqueles que são contra essa decisão, consideram que seja delatado ou delator estariam na condição de réu, uma vez que não há uma previsão legal que o defenda. Desse modo, não haveria sentido, sob essa ótica, de a
as alegações finais serem apresentadas depois dos delatores. Sob essa perspectiva que talvez tenha ali um pensamento, será um mindset mais fixo, sem muita abertura de pensamento, seria aí um pensamento mais fechado, mais metódico, por exemplo. Por outro lado, quem é favorável a essa decisão do STF baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana, baseia-se no princípio do contraditório e da ampla defesa, que são princípios democráticos estabelecidos na Constituição Federal do ano de 1988, que prevê que estejamos no Estado democrático de direito. Portanto, o delatado teria o direito de primeiro ouvir a acusação, mesmo que essa acusação venha de um réu colaborador, porque não haveria sentido. Ele vai se defender diante de quê, se ele não ouviu a acusação? Então, a sequência logicamente democrática seria, primeiramente, a alegação da acusação, que no caso ali seria do delator ou do réu colaborador, para que aí sim o réu, que é o delatado, ele possa se defender. Dessa forma, estaria-se dentro de um Estado democrático de direito na sua essência. Aí contrapõe-se a questão do princípio da legalidade, para aqueles que são contra a decisão do STF, e o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Eles se contrapõem aí. E o nosso grupo de estudo, ele se posiciona favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nessa linha de pensamento, nessa corrente, seria mais democrático, estaríamos mais dentro de um Estado democrático de direito. Esse é o posicionamento do nosso grupo. Desse modo, a conclusão do grupo perante essa polêmica, perante essa discussão, é a seguinte, lendo, portanto, a nossa conclusão. Cabe ao juiz no processo penal o dever de zelar pela observância dos princípios constitucionais, notadamente quanto às garantias do devido processo legal, estimulando o contraditório e assegurando a ampla defesa em reforço à paridade de armas e à sua imparcialidade. Lembrando que nós estamos dentro de um sistema processual democrático, que é imparcial na sua essência. Mesmo em situações nas quais não há colaboração processual para resguardar o exercício do direito à ampla defesa, não raro os juízes estabelecem prazo sucessivo para o oferecimento de alegações finais, quando a causa é demasiadamente complexa. Essa postura tuteladora dos direitos fundamentais no processo é que se espera do julgador durante todo o seu curso, de modo especial no que tange ao direito do acusado delatado, de se manifestar por derradeiro, independentemente do requerimento. Manifestar no final, por derradeiro. Assim agindo, atendido estará o interesse público na construção de um processo penal justo e democrático. Então, nessa contraposição entre um pensamento de um mindset fixo, que seria ali basear simplesmente no princípio da legalidade, e por outro lado, pensar na essência da justiça que é prevista pela nossa Constituição brasileira, que espera-se que seja democrática, então o nosso grupo opta por ser favorável à decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 166373, visto que nós todos somos favoráveis à justiça e à democracia. Desse modo, finalizamos aqui a nossa apresentação verbal e agradecemos a atenção e esperamos que esse conteúdo venha a agregar conhecimento a todos aqueles que se conectarem conosco aqui através do link nesse canal. Um grande abraço.